Bom, vamos ver se a gente se entende aqui nesse mapa mental, que eu saí dos slides. E também, assim, um bônus, né, que os inscritos e inscritas no curso que vocês têm é justamente o acesso a esse mapa mental. Ainda é um mapa mental em progresso, né, eu ainda estou melhorando um ponto ou outro dele, mas nada impede que mais à frente eu faça uma nova atualização desse mapa mental e disponibilize também, né? A questão importante aqui é que isso ficará disponível para vocês. E aí vocês podem fazer zoom, aumentar e ver melhor as explicações do que possivelmente eu possa mostrar aqui para vocês. Tá? Mas aqui do lado esquerdo tem os habitantes adultos da Ática. Bom, como eu comentei, eu vou, por enquanto, não mencionar escravizados, estrangeiros e as cidadãs. Eu vou falar dos cidadãos masculinos, são eles que gerenciam justamente essas instituições. Né? Tem as três instituições principais. O Conselho, que é a Bulé, a Assembleia, que é a Eclesia, e os tribunais de Castélia, né? Os tribunais. Vamos começar por essas três instituições. Quais são os membros e o que fazem essas instituições? O Conselho. 500 membros masculinos que eram sorteados a partir de uma lista preparada pelos demoi. Lembram que na aula passada sobre a invenção da democracia eu falei para vocês que Clístenes Clístenes, os atenienses da época, né, fizeram a reforma da organização dos demoi. Então, por volta de 139 demoi foi criado. Demoi é o plural de demos, né? Que eram unidades territoriais, as pequenas unidades territoriais que eram organizadas a população, a partir das quais era organizada a população da Ática. Então era feita uma lista a partir desses demoi. Dessa lista apareciam 50, né, que eram selecionados por tribo, cada uma das 10 tribos, também um assunto da aula passada, né, para passar um ano de serviço como conselheiros. Né. E um cidadão não podia ser conselheiro 2 anos seguidos. Na prática, um cidadão passava aí pelo menos uns 10 anos sem ser conselheiro novamente. Né. Vejam, já comecem a perceber a ênfase aqui em 2 aspectos. O aspecto do sorteio, então qualquer cidadão poderia ser sorteado, e o aspecto da não iteração da função pública, ou seja, da não repetição da função pública. Então a ideia é que o cidadão não ficasse reproduzindo o mesmo papel, justamente para evitar influência de poder, lobby, corrupção, né? que ele se apropriasse da função pública justamente para ter benefícios. Né? Há 2 funções principais do Conselho. Uma probolêutica e uma administrativa. Essa probolêutica, bula quer dizer conselho, né? É um conselho prévio, probolêutica. Organiza a pauta e as propostas de decretos e leis a serem discutidas na Assembleia. Então, vejam só, a Assembleia que está aqui embaixo, que é esse espaço deliberativo maior, o coração da democracia ateniense, não funcionava se qualquer pessoa ia lá e falava o que queria na Assembleia, ou propunha com uma lei que viesse na cabeça. Né? Tinha uma pauta prévia, as reuniões da Assembleia, e as propostas de leis eram preparadas previamente pelo Conselho. Vamos ver aqui. Né? Às vezes uma proposta de lei mais detalhada, e às vezes uma proposta de lei bem solta, né? Tipo assim, praticamente quase como só o assunto. Então tinham essas 2 possibilidades de proposta prévia do Conselho para a Assembleia. Né? Seja uma lei mais detalhada, e que na prática a Assembleia só ia responder sim ou não, aprova ou não aprova, e se tivesse reprovação é que ia ser realmente discutida, né? Ou uma proposta bastante ampla, né? Que era de fato discutida e deliberada pela Assembleia. Né? No século IV a.C. aparecem as figuras do proedroi, que são conselheiros escolhidos por sorteio e que presidem a Assembleia e são carregados pela votação, pela contagem dos votos. A maioria das assembleias, elas resultavam em uma votação por mão levantada. Né? Então o cidadão levantava a mão e na prática assim, era aquela coisa que se chama na Assembleia do visual. Né? Pelo visual se fazia contagem. Que a gente saiba, eles não ficavam contando milhares de votos, milhares de mãos levantadas, porque as assembleias eram cheias, né? Eram milhares de cidadãos, sei lá, 3, 4 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas, seria impossível contar, né? Então eles contavam, aparentemente, por olho, né? E faziam a contagem, mas tinham essas pessoas responsáveis pela organização, pela presidência da sessão, né? do dia de conversa, né? Do dia de debate na Assembleia, que eram esses proedroi, né? E o Conselho também tinha uma função administrativa.
para além de legislativa, probelêutica, né? A administrativa era uma coisa chamada pritania. Isso é importante, né? Uma tribo, ou seja, 50 membros, então cada tribo tem 50 membros aqui no conselho, né? Que passavam a se chamar prítanes, assumiam essa função pública de prítanes, assumiam a administração executiva da Ática por cerca de 36 dias. Segue-se a tribo seguinte, repetindo o processo até a 10ª tribo. É o calendário das pritanias de Atenas. O que isso quer dizer? Os atenienses tinham dois calendários, né? Tinha um calendário que começava, que é um pouco parecido com a Europa hoje, né? Começava no verão e terminava no verão do ano seguinte. Por isso que a gente fala, por exemplo, dos acontecimentos de Clístenes, né? De 508 e 507, porque o ano era marcado, começava em 508 e terminava lá para junho de 507, né? De um ano para o outro. Mas eles também tinham um calendário administrativo, que era onde eles dividiam o ano em 10 meses, que davam justamente 10 pritanias. Então, cada tribo, eram 10 tribos, cada tribo assumia uma pritania. E aí, quando ela assumia, ela terminava essa pritania e passava para outra tribo. E aí davam 10, né? 10 tribos, 10 pritanias. E como cada pritania tinha em torno de 36 dias, isso chegava ao ano inteiro, né? Dentro da pritania tinha a figura do epistates, que era um membro escolhido por sorteio entre os prítanes que estavam na função, né? Entre os 50 prítanes daquela tribo que estava na função durante aquele mês, né? Aqueles 36 dias, se escolhia um indivíduo, o epistates, que assumia a responsabilidade da administração cotidiana da Ática durante um dia. Era uma espécie de presidente por um dia, uma fórmula fantástica, né? É o presidente por um dia. Incluindo, ele tinha a chave de Atenas, que dava acesso aos documentos e ao tesouro público, então, inclusive tem acesso ao tesouro público. Ele também recebia embaixadores e mensageiros estrangeiros. E essa função, portanto, ela rodava diretamente entre os prítanes, né? Então, a cada dia, dos 50 prítanes, né, dos 50 prítanes, você sorteava um para ser o epistates, para ter um dia de comando, né, de presidência executiva, né? Percebam como a pritania aqui é uma dimensão executiva. Esses prítanes, eles estavam, depois eu vou mostrar um mapinha da Ágora, né? Eles tinham um edifício próprio na Ágora, que se pode visitar em Atenas até hoje, enfim, eles tinham um edifício próprio, que está em ruínas na Ágora, mas pode ver alguma coisa, em que eles se alimentavam lá e eles recebiam as pessoas na Ágora, né? As pessoas iam lá para ver os prítanes, para conversar com os prítanes, para falar com o epistates, se fosse o caso, para resolver problemas do cotidiano da cidade. Então eles tinham que estar presentes no cotidiano da cidade para administrar. E notem a diferenciação aqui dentro do trabalho do conselho da Bulé. Enquanto 50 membros, que é uma tribo, né, ficava responsável pela pritania, ou seja, por estar disponível à população para resolver questões executivas, administrativas, os outros 450 membros, né, as outras 9 tribos, elas faziam o trabalho probelêutico, né, o trabalho de organizar a assembleia, organizar a pauta. Então vejam essa diferença, né? Até por volta de 400, o epistates dirigia a assembleia, mas isso depois passa para os proedroi, né, justamente. E o cidadão só podia ser epistates uma vez na vida. Então, mesmo que ele fosse sorteado uma segunda vez para ser epistates, ele não podia ser. Mas primeiro tinha que ter sorte, né? Porque assim, primeiro você tinha que ser sorteado para entrar no conselho, que eram 500 membros sorteados dos cidadãos. Lá dos 30 mil, né, 35 mil, os 500 sorteados. E depois você tinha que ser novamente sorteado quando fosse a sua vez da pritania, né? Entre os 50 membros você fosse sorteado para ser epistates, né? E se acontecesse o camarada ter muita sorte, 2 vezes não podia, né? Uma vez mais, essa regra de proibir a interação, né? A repetição das funções públicas. Bom, vamos para a Assembleia. A Eclesia, a Assembleia, né? Membros, qualquer cidadão masculino acima de 18 anos. Eu esqueci de comentar que o Conselho é cidadãos acima de 30 anos, né? O Conselho. Faltou eu colocar aqui... masculinos, 500 cidadãos masculinos acima de 30 anos, sorteados a partir de uma lista preparada pelos demócritos. Aqui justamente é onde a diferença para a Assembleia, né? Porque a Assembleia é acima de 18 anos. Na prática, muitas vezes, principalmente no século IV, virava acima de 20 anos, porque eles faziam serviço militar aos 18. Mas, enfim, em regra, em teoria, a partir dos 18. Funções da Assembleia: propor, debater e votar leis e decretos. No século IV, a divisão fica mais nítida. A Assembleia aprova os decretos e os nomotetai,
elaboram as leis. Eu vou falar desses nomotetais já já, né? Eles estão aqui embaixo, né? Eles fazem parte da terceira instituição, né? Que são os tribunais, né? Esses nomotetai é aqueles que fazem as leis, né? Inclusive no próprio nome está dizendo isso. Sobre a orientação da Assembleia. O que acontece no século IV, as leis vão ficando também tão elaboradas que a Assembleia passa para essas figuras dos nomotetais, cidadãos acima de 30 anos que foram sorteados para os tribunais, passam para eles a responsabilidade de elaborar certas leis, ou pelo menos os detalhes de certas leis, né? Enquanto que a Assembleia oferece a orientação geral da lei, né? Oferece a orientação geral da lei. Mas no século V, que é o século de Péricles, da tragédia, a própria Assembleia fazia esse papel, né? Até a metade do século IV, poderia se converter em tribunal e julgar e punir crimes. Esse é um elemento interessante, que a Assembleia poderia se converter em tribunal, especialmente para crimes extremamente graves, como tentativas de golpe à democracia, indícios de traição à cidade. Então, digamos, um general que abandona suas tropas, um almirante que abandona suas naus, que não resgata as naus em perigo, ele poderia ser processado dentro da própria Assembleia. A Assembleia se convertia em tribunal, né? Isso aconteceu bastante no século V, especialmente a partir de 411 a.C., porque houve ali golpes oligárquicos à democracia, isso se usou bastante. Mas no século IV entra em desuso, de fato, né? E depois, no meados do século IV, isso a gente já não tem mais registro, né? Depois da segunda metade do século IV. Bom, a Assembleia. E a Assembleia, de fato, era o coração da vida pública, né? Então, qualquer homem masculino, a partir de 18 anos, poderia propor, debater, enfim. Tanto que a gente tem várias leis que são assim, tipo, fulaninho propôs, né? E a gente não tem ideia de quem é fulaninho, né? Simplesmente uma pessoa normal que propôs a lei, né? Dicastéria. Vamos agora para a terceira instituição central, os tribunais populares. Membros, cerca de 6.000 cidadãos masculinos com mais de 30 anos sorteados. Gente, vejam o que é isso. A população de cidadão masculino deveria ter 30, 35 mil, 40 mil pessoas, no máximo. Assim, e isso pensando na população adulta. A população com mais de 30 anos deveria ser, obviamente, é menos que isso, né? Sei lá, 20 mil aptos, 18 mil, 15 mil cidadãos masculinos aptos. É quase assim, é quase um terço ou um quarto de todo mundo acima de 30 anos participava anualmente dos tribunais. E note um detalhe que talvez alguns de vocês já estejam justamente percebendo, né? Não há propriamente uma divisão de poderes aqui, né? Que é algo que eu tenho com o livrinho do Hansen, né? Essa é a tradução francesa daquele livro que eu mostrei do Hansen. É um desentendimento que eu tenho com a abordagem do Hansen, né? Do Mogens Hansen. Que ele, às vezes, aborda esse assunto quase como se fossem três poderes, né? Poder judiciário, poder legislativo e um poder executivo, né? Quase espelhando um pouco a teoria moderna política, né? Mas aqui não é isso, porque assim, o coração do sistema é a Assembleia. É a possibilidade de qualquer cidadão masculino debater o assunto, aprovar leis, escolher com quem vai entrar em guerra ou não, mandar construir um templo. Isso tudo eram pautas extraídas, né, aprovadas na Assembleia. As outras instituições, como os tribunais populares e o conselho, elas eram vistas pelos gregos, pelos atenienses, muito mais como novas encarnações da Assembleia. É como se a Assembleia se reduplicasse, entendeu? Porque se a gente for perceber, as mesmas pessoas que estariam na Assembleia estariam também nos tribunais, percebe? E também estariam no conselho. Não exatamente no mesmo momento, então, sei lá, Félix era cidadão de Atenas. Eu poderia ser sorteado para ir para o tribunal hoje, né? Então vou para o tribunal, vou para tal júri. E também eu poderia ser, eu estaria na Assembleia também, porque, sei lá, tem uma Assembleia, tinha por volta de 40 Assembleias, a grosso modo, durante um ano, né? Então eu poderia ir para uma Assembleia que está marcada, sei lá, para sexta-feira. Eu sou a mesma pessoa, percebe? Eu estou no tribunal e eu estou na Assembleia. Então, não são membros diferentes que estão em cada um das três instituições. É praticamente o mesmo corpo de cidadãos e que eles revezam as funções que eles cumprem. Então, por exemplo, eu posso ser conselheiro durante um tempo, durante um ano, e assumo essas funções. Posso até, se eu tiver muita sorte, né, ser um epistastes, ser um presidente por um dia. Mas depois desse um ano no conselho, eu posso continuar participando da Assembleia, continuar sendo chamado para os tribunais. Então,
isso era perfeitamente possível, o que evita justamente a gente tratar essas instituições como coisas separadas e estanques, né? Elas têm as suas particularidades, elas têm as suas atribuições próprias, têm seus limites, né? Por exemplo, um cidadão com 22 anos participaria só da Assembleia, né? Porque aqui precisa ter 30 para os tribunais e aqui precisa ser 30. Então não é exatamente a mesma composição, mas é muito parecida, né? Você tem aí um total de 30, 40 mil cidadãos que ficam se revezando nessas funções políticas. Notem, uma vez mais, o caráter de democracia direta, né? Participação direta nas instituições que fazem funcionar a cidade. Pois bem, a eclesia a gente comentou, os tribunais, então são por volta de 6 mil cidadãos masculinos com mais de 30 anos sorteados, uma vez mais sorteados. Aí daqui você tem algumas funções, né? Como o Nomba Tetai, cidadãos acima de 30 anos que elaboram e votam as leis, ou uma parte das leis, né? Não todas as leis. Votam parte das leis, né? Parte das leis. Isso no século IV, essa figura, né? Depois tem os juízes, jurados, porque aqui a cidade vai distribuir esses cidadãos para vários casos de tribunais, casos de homicídio, casos de roubo, enfim, vários casos que merecem a presença de jurado juízes, porque no fundo é a mesma coisa, né, aqui. E eram cidadãos normais, assim, não eram magistrados do direito, especializados nas leis, enfim, não tinha uma profissão do direito aqui, né? Vejam como a coisa é amadora também nesse aspecto, né, de especialização. E aí julgam processos civis ou criminais, julga a legalidade de decretos vindos da Assembleia, especialmente no século IV, isso aqui. É isso, a dicastério, o tribunal poderia dizer que essa lei não é, enfim, ela conflitua com outra lei, é uma espécie de STF, né? Conflitua com outra lei, enfim, e poderia voltar para a Assembleia o decreto, né? Examina os magistrados eleitos sorteados pela Assembleia, que é interessante também, porque cumpria a função dos tribunais de fazer uma averiguação no início de cada magistratura. Por exemplo, eu era nomeado para o conselho, ou era um dos arcontes, principalmente esses, né? Os arcontes e os magistrados militares. Poderia ter uma espécie de... Era comum ter, né, essas funções públicas, no início e no final, uma examinação. E o primeiro exame que era feito era justamente comprovar se a pessoa era cidadã. E eram perguntas feitas, né? Não tinha um registro escrito, né? Eram perguntas feitas à pessoa, se ela se declarava cidadã ateniense, etc. Se houvesse dúvida, os jurados, né, recorriam aos vizinhos, né? Aos vizinhos do mesmo demos, né? Do mesmo unidade territorial e os companheiros de tribo também, né? Para justamente averiguar se aquela pessoa, se tem alguma dúvida de cidadania daquela pessoa. Porque se ela fosse estrangeira, ela não poderia assumir função pública, né? Do que a gente está falando aqui. Nós iremos ver mais à frente do curso que algumas funções públicas poderiam ser ocupadas por mulheres, por exemplo. Tá? Então, isso não é totalmente... as funções públicas não são exclusivamente masculinas na democracia ateniense. Algumas poderiam ser mais ligadas à esfera religiosa, ocupadas por mulheres. Tá? Mas isso aqui eu estou me restringindo às magistraturas ocupadas por homens. E participavam dos júris, finalmente. Né? Que esses júris poderiam ter 201 cidadãos, 401 ou 501, dependendo do tipo de ação. Né? As mais importantes tinham um júri de 500 pessoas. Vejam o volume, é tudo muito. Né? Um júri com 500 pessoas... 6 mil pessoas sorteadas. E outra coisa, as 6 mil pessoas eram sorteadas para participar anualmente, né, do tribunal. E a cada dia, ou pelo menos a cada semana, havia um novo sorteio para saber onde especificamente a pessoa iria. Para que tipo de tribunal, para que tipo de ação, de caso a pessoa vai. Né? Ou seja, quais são esses 201? Ou quais são esses 401, 501? São sorteados a partir dos 6 mil. Então, é um duplo sorteio, né? Tem um sorteio para achar os 6 mil, depois, dentro dos 6 mil, tem um sorteio para saber para onde cada cidadão vai a cada tribunal, né? A cada caso que é julgado. De novo, a lógica de tentar evitar a corrupção, né? E tentar evitar com que as partes litigantes controlem quem vão ser os jurados. Isso é pensado em relação a isso, né? Bom, para terminar esse esquema, tem algumas outras funções públicas que interessam, instituições. O Areópago. O Areópago a gente já comentou aqui na aula passada, da invenção da democracia. Existia o Areópago da Atenas Arcaica, que era uma instituição onde iriam os ex-arcontes com bastante prestígio, bastante poder, que esse poder vai se desfazendo, né, entre a passagem do século VI e o passagem do século V, especialmente em 462 e 461.
tem seus poderes reduzidos e distribuídos entre a Assembleia, o Conselho e o Tribunal. É a chamada reforma de Ephialtes. Entre aspas, né? Entre aspas, porque assim, ele foi só esse camarada que propôs, né? Mas foi a Assembleia que decidiu, né? A partir de então, funciona como tribunal para julgar casos de assassinatos de cidadãos atenienses. Então, o Areópago, que tinha várias funções políticas e jurídicas, ele fica restrito à função jurídica de averiguar crimes de assassinato, né? Então, vejam que é uma espécie de tribunal especial, né? Para crimes de assassinato de cidadão ateniense, o Areópago. E a montanha do Areópago, até hoje dá para visitar lá em Atenas, né? É bem bonito, porque tem uma vista super bonita da cidade e da Acrópole também. A figura dos 9 arcontes, outra reminiscência da Atenas arcaica, do regime pré-democrático, né? Até 487 eram eleitos. Depois passam a ser sorteados. É verdade que o sorteio dessa vez não é tão amplo quanto das outras instituições, né? Há uma lista prévia, né? Mas é uma lista bastante generosa que se fazia a partir dos demos, enfim. Mas eram sorteados depois de 487. Teoricamente, os tétis não poderiam ser arcontes, mas na prática isso seria letra morta. Essa é a opinião do Mogens Hansen, a opinião de outros também, eu acho que isso faz bastante sentido, né? Isso quer dizer o quê? Que para ser arconte, lembrem que eu comentei na aula passada que Solon faz uma nova divisão das classes censitárias. E a divisão mais baixa da classe censitária de Solon são os tétis. Esses tétis seriam os cidadãos mais pobres, né? Cidadãos, né? Não seriam estrangeiros, né? Cidadãos mais pobres. Camponeses, e poderiam inclusive uma parte deles serem justamente aqueles camponeses endividados que a gente estava discutindo na aula passada, né? Teoricamente eles não poderiam ser arcontes, ou seja, mesmo dentro da democracia desenvolvida, né, já aqui no século V e IV, teria essa restrição de censo, que seria uma das poucas, né? Justamente, porque a característica dessas instituições é a anulação do critério de renda e do critério de nascimento. Qualquer cidadão, sendo cidadão masculino, pode participar dessas instituições. Teria um resquício na função dos 9 arcontes, mas isso provavelmente seria basicamente letra morta, né? Isso não funcionaria. Então isso poderia ser sorteado, né? Tem os tesmotetai, que seriam 6 cidadãos dos 9, né? Teria também o arconte Polimarco, que trabalharia junto com os generais também, né? O arconte Basileus, que organizaria festivais. Aliás, o eponônimo, né, que organiza festivais, tem o arconte Basileus, que tem esse nome de rei, né? O arconte rei, mas não tem nada a ver com rei, né? Só a nomenclatura que ficou. O arconte eponônimo, ele tem esse nome eponônimo porque é ele que dá nome ao ano, né? No ano civil, né? Então, 411, 410, 409, 408. Os atenienses se referiam aos anos a partir do arcondato, né? No arcondato de fulano de tal, que era o arconte eponônimo. E, para além disso, ele preside o Tribunal em Assuntos de Direito Familiar e organiza os festivais da cidade. Então, ele tem um papel importante, organizando os festivais de teatro, por exemplo. O arconte eponônimo. E, por fim, tem as magistraturas militares. De cidadãos acima de 30 anos eleitos pela Assembleia. Eleitos. Então, essa é a parte mais relevante das instituições e das funções públicas, onde a via de acesso a essa função se dava por eleição e não por sorteio, né? Sorteio conselho é sorteio, a gente viu. Os tribunais também são sorteios, eram sorteados. Os arcontes eram eleitos até 487, mas depois disso também sorteados. As magistraturas militares é que destoam em relação a isso. E quais seriam essas magistraturas militares? Bom, existiria o tesoureiro. O tesoureiro mexe com dinheiro, aí eles acharam por bem eleger essa pessoa, né? E tem comandantes de partes específicas do exército, né? Os hiparcos, os filacos, que eram comandantes da cavalaria, né? Os taxiarcas, que era comandante dos soldados de infantaria. Notem que outra tendência das instituições democráticas é a ideia de colegiado. Então, são 9 arcontes, são 10 taxiarcas, são 10 filarcos, são 10 generais. Essa ideia de você fazer um coletivo, porque é uma maneira também de haver fiscalização e controle interno das instituições e não ter um indivíduo que tome o poder, enfim, que vira uma espécie de tirano ali naquela função pública, né? E tem muito 10 também por conta das tribos, né? Como as tribos, elas, via de regra,
se organizavam cada tribo lutava juntos, né, os membros da tribo, muitas vezes se destacava ali um líder da tribo, né? Um líder da cavalaria da tribo, um líder da infantaria, daí dava 10, né? Porque eram 10 líderes, 10 tribos. Né? E os generais, 10 generais, comandavam o exército, são os estrategói, né? E poderiam ser reeleitos. Outro detalhe aqui importantíssimo. Essas funções que eram eleitas também ainda seguiam a lógica, o princípio da não iteração, que é não repetir a função, né? Mas os estrategóis, são generais, eles poderiam repetir quantas vezes quisessem, quantas vezes fossem eleitos, né? Quisessem não, quantas vezes fossem eleitos, ou reeleitos, né? Para a função. Qual que é o exemplo mais famoso de general no século V, nesse período que a gente está lidando aqui? Péricles. Péricles é o exemplo mais conhecido, que Péricles conseguiu se reeleger durante quase 15 anos, né? Durante assim, anos a fio ele conseguiu se reeleger estratégico. E a gente tem a impressão, como Péricles, que não é o músico, né? Enfim, é o político Péricles, e teremos uma aula sobre Péricles, né? Sobre Péricles e a construção da Acrópole. Vai virar logo em seguida, logo em breve no curso. E falaremos um pouco mais da trajetória de Péricles. E nessa aula nós também discutiremos, né, justamente o papel e a função e o lugar dessas figuras mais poderosas dentro do regime democrático. Eu comentei de passagem na aula passada que Péricles é da família dos Alcmeonidas. Nome difícil, né? Alcmeonidas. Que é justamente a família do Clístenes, né? Que esteve envolvido naquela disputa com os águas, na formação da democracia, como vimos na aula acerca da invenção da democracia. Então, Péricles é de uma família nobre. Tipo, ele não, né, é uma família nobre, Péricles. E quando você vai ver também, uma parte dos políticos e dos oradores que falavam bastante nas assembleias, que faziam muita proposição de lei, também eram de famílias abastadas. Sendo que eles tinham que passar pelo crivo da assembleia, pelo crivo dos cidadãos. E no caso de quem quisesse ser estratégos, né, general, tinha que ser eleito. Então, Péricles foi várias vezes eleito. E na aula, portanto, que a gente falar de Péricles e da Acrópole, eu vou esmiuçar um pouco mais essa tensão latente, né, entre uma democracia direta e, portanto, igualitária, né, que tenta ser igualitária, de acesso à possibilidade de governar e ser governado, e essas figuras de autoridade que vinham, muitas delas, de família aristocrática. Né? Como é que se dá essa tensão? Eu vou deixar essa parte para lá, mas o que importa saber da aula de hoje é que essa Péricles conseguiu ter reiteradamente influência na vida política ateniense como estratégos, né? Porque, de fato, um estratégos que falava em assembleia, que era o caso dele, né? Enfim, tinha um peso a mais, né? Naturalmente. É um general que estava discussando, né? Claro que todo mundo prestava mais atenção do que uma pessoa que não tinha função alguma, né? Isso é claro, né? Então ele usou a influência política dele e como orador também, aparentemente um excelente orador, pelo que as fontes antigas comandavam, para ser várias vezes reeleito.